Sejam todos bem-vindos ao canal O Homem que Voltou do Céu. Pessoal, hoje eu quero trazer para vocês a fantástica experiência de quase morte de Linda Nogueira. E desde já eu quero agradecer a Linda Nogueira por compartilhar conosco a sua incrível experiência, onde após ela ter complicações de um parto, ela saiu fora do seu corpo e foi levada para outra dimensão, onde esteve em um lindo jardim e teve um lindo reencontro com sua filha que havia falecido. A sua experiência é rica em detalhes e vale a pena ficar comigo até o final deste vídeo. Mas antes de nós trazermos esse incrível relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. Eu gostaria de saber de qual estado ou de qual país você está nos assistindo. Eu terei o imenso prazer de interagir juntamente com vocês nos comentários. Que Deus venha abençoar ricamente a todos nós. Então, sem mais delongas, vamos para a incrível experiência de Linda Nogueira. Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai ver este vídeo, mas que Deus te abençoe, seja qual horário você for ver este vídeo. Eu sou Linda Nogueira, era dezembro de 1979. Eu estava grávida, estava de 3 meses grávida, e de repente eu comecei a sangrar muito. Fui ao médico, e só que antes o médico era pertinho, o hospital era pertinho. Então eu tomei um banho antes e coloquei absorvente para ir ao médico, e chegando lá, ele disse que não tinha sangramento nenhum, examinou, disse que eu não tinha perdido o bebê, que eu podia ir para casa, que estava tudo bem comigo e com o bebê. Você não vai discutir com o médico, né? Aí eu voltei para casa, continuei tendo sangramentos e estava com a receita do médico dizendo que não tinha perdido o bebê, não. Eu tinha 2 filhos pequenos, um com 3 e outra com 5. Não, a minha mais velha tinha 7 anos. E então eu ali naquele hospital perto, mas eu já tinha ido lá, não ia voltar lá. E continuei com aquele mesmo problema. Dentro de 3 dias eu fui para o centro da cidade, eu tinha que resolver uns problemas no centro da cidade. Eu morava em São Paulo, Guarulhos, estava em Guarulhos. E a Santa Casa de Misericórdia era pertinho de lá da minha casa. Então, eu fui para a cidade e comecei a sangrar muito, muito, muito. Até quando eu desci do ônibus para entrar em casa, eu desci com vergonha, porque eu tinha me sujado toda, sujado o banco do ônibus. Eu desci correndo para minha casa, entrei debaixo do chuveiro, tomei um banho. Nisso a minha amiga estava lá em casa, ela tinha feito uma sopa para as crianças e falou para mim: você não almoçou, passou o dia todo sem comer, vai, toma uma sopinha antes de você ir para o médico, eu vou com você. Aí então eu tomei aquele pouquinho de sopa, né, e tive que sair correndo. E coloquei até um lençol dobrado, porque não tinha mais condição de tanto sangue que eu estava perdendo. E quando eu cheguei lá no hospital, aquilo desandou. Eu entrei num banheiro que tinha lá na entrada, né, para ficar escondida dos outros pacientes, porque ele estava com vergonha. Imagina só, com vergonha, numa situação dessa, com vergonha, né? Aí, quando a minha amiga foi lá e chamou a enfermeira veio, trouxe uma cadeira de rodas e me colocou na cadeira de rodas e me levou lá para dentro.
e me colocou lá numa sala de pré-parto, né? Estava perdendo o bebê. Aí, quando eu estava deitada, eu acabei expelindo o feto. Era um feto de 3 meses, quase 4 meses já, estava bem formadinho. Era uma menina, tinha os olhos azuis igual ao meu filho mais velho, né? E aí, daí a pouco, me fizeram um monte de perguntas se eu tinha provocado o aborto. Claro que eu não ia fazer isso nunca, porque eu era evangélica e era contra o aborto. Como sou até hoje contra o aborto, apesar de ser espírita, o espírita é contra o aborto. Então eu continuo sendo contra essa prática, né? Então, me levaram para a sala de parto. Me buscaram, aí o sangramento já tinha melhorado um pouco, mas ainda estava sangrando. Me levaram para a sala de parto e me colocaram lá. O médico terminou um parto que ele estava fazendo e veio me atender. Aí, eu julgo assim, porque eu não sou médica, eu não entendo. Mas como eu tinha tido uma hemorragia muito forte, eu acho que eu não poderia tomar uma anestesia geral. E o médico mandou me aplicar uma anestesia geral. Assim que ele aplicou aquela anestesia, a enfermeira foi conversando comigo e eu fui apagando, como todo mundo já sabe quando acontece, como que acontece numa anestesia geral. Só que daí a pouco eu percebi que do meu lado direito tinha outro médico, mas esse médico não estava na sala no momento da anestesia. Aí ele me segurou na minha mão e falou, vamos comigo? Aí eu falei, mas onde? Aí tudo bem, né? Eu saí e fui com ele, né? Não sabia o que era que estava acontecendo, fui com ele. E aí nós começamos a subir, ele segurando na minha mão, e a gente foi subindo, os dois de mão dada, atravessando as lajes do hospital. Eu nunca tinha visto coisa igual. Atravessávamos as lajes do hospital e fomos saindo fora do hospital. Aí eu comecei a ver os quintais lá de cima, as piscinas das mansões lá embaixo. Aí foi sumindo tudo. Aí, como num passe, assim, um segundo, nós fomos parar em uma sala, em um lugar que eu não sei onde, e as paredes eram de vidro. Sabe aquelas paredes de vidro de uma UTI? Só que era a parede inteira. E quem estava do lado de cá, via quem estava do lado de lá. Mas quem estava do lado de lá não via quem estava do lado de cá. Aquele senhor muito simpático, com aquele jaleco branco comprido, aquela calça escura, me falou, presta atenção lá que você vai ver algumas pessoas. Eu te trouxe aqui para você ver algumas pessoas. Aí eu olhei para aquele lugar lá fora, era um campo cheio de flores, um lugar muito bonito, florido, e o clima era tão agradável que não se sentia calor, não se sentia frio, era muito gostoso estar ali, era muito gostoso, sabe? Muito tranquilo. Aí eu fiquei olhando lá para fora para ver essas pessoas que ele disse que queria me mostrar. E daí a pouco eu comecei a ver caminhando, lá no meio daquele povo que estava passando, no meio daquelas flores, eram umas flores muito lindas, diferentes de todas as que eu já vi aqui. E olha que eu gosto muito de flores, eu conheço quase muitas flores. Não digo que eu conheço todas, mas conheço quase algumas, né? Bastante flores eu conheço. E
Era tão lindo ver aquelas flores, aquelas pessoas alegres caminhando no meio daquelas flores. Daí a pouco eu vi a minha sogra, que já tinha desencarnado, de mãos dadas com uma filha que eu tive, a única filha que eu tive, né? A minha filha, que desencarnou ainda bebê, com 3 meses de nascida, minha filha Débora. E aquela emoção foi tão grande de ver as duas. Eu nunca tinha visto a minha filha. Primeira vez que eu vi a minha filha. E ela estava tão bonita, estava crescidinha, não estava com 3 meses como ela desencarnou, estava mais crescidinha e andando de mão dada com a minha sogra, que tinha desencarnado também, né? As duas no meio daquele povo, só que elas não podiam me ver. E a minha filha estava com um manto branco, do jeito que eu sepultei ela. E a minha sogra estava com a mesma roupa que ela foi sepultada. Então, não restava dúvida nenhuma que eram as duas. E aquele senhor muito simpático olhou para mim e perguntou: está gostando da visão que você está tendo? Aí eu olhei para ele e falei assim: meu Deus, eu morri. Eu estou morta, porque estou vendo aquela porção de gente, a minha sogra, a minha filha que já morreram. Eu morri também. Aí eu caí de joelhos em prantos nos pés daquele senhor e pedi: pelo amor de Deus, me leva de volta. Eu não quero ficar aqui. Eu tenho filho pequeno, me leva de volta, por favor. Aí ele me segurou pela mão, me colocou de pé e falou: você não vai ficar aqui ainda. Este é o seu lugar, mas ainda não é o momento de você ficar aqui. Fica tranquila, nós vamos voltar. Aí segurou na minha mão e nós começamos a regressar de volta para o hospital, mas no meio do caminho eu não via nada. Eu comecei a ver o meu corpo lá, deitado naquela maca, com aqueles aparelhos ligados, aquela maquininha lá no CTI. Eu falei: meu Deus, não é que eu morri mesmo? Eu estou desencarnada, porque eu estou vendo meu corpo ali. Aí, como assim, uma coisa inexplicável para mim naquela época, hoje eu consigo explicar perfeitamente aquilo que aconteceu. Eu comecei a levitar deitada sobre o meu corpo e fui abaixando e acoplando e entrando de volta no meu corpo. Quando eu consegui entrar no meu corpo de volta, que sensação ruim! Eu já tinha me arrependido de ter pedido para voltar, porque a sensação de retornar ao corpo semi-morto é tão ruim. Sabe, a sensação era muito ruim, era de um frio sepulcral, um frio horrível. E aí aquele moço simpático estendeu a sua mão a uma distância de uns 20, 30 centímetros do meu peito, sobre a minha mão que estava colocada no meu peito. E foi passando aquela energia gostosa, aquele calor que saía da mão dele, aquela energia foi penetrando no meu corpo. E eu fui melhorando, eu fui me sentindo melhor, fui melhorando. E nisso aquele senhor sumiu e eu comecei a retornar, a acordar daquele sono profundo da anestesia, e o dia já estava amanhecendo. Quando eu cheguei no hospital, devia ser umas 8 horas da noite, e o dia já estava amanhecendo. Quando eu comecei a voltar a mim, pedindo água, com muita sede,
e ninguém podia me dar água. Eu ouvi as enfermeiras falando, não dá água para ela não pode beber água agora, porque senão ela morre. E eu via meu filho, eu estava variando, meu filho tinha 3 anos só, eu pedindo água para o meu filho, sabe? Aí acordei de vez e me senti um pouco melhor, acabei dormindo um pouco, estava me sentindo cansada, fraca, né? Depois daquilo tudo eu estava muito fraca. Umas 9 horas da manhã, mais ou menos, me acordaram para falar com a médica que veio me visitar no quarto. E ela estava com a prancheta na mão, com os eletrocardiogramas na prancheta. Aí eu comecei a observar ela escrevendo lá. Eu comecei a observar aquelas linhas retas, quase retas. Primeiro teve reta, depois menos reta, mas quase linha reta. Sinal que eu tive uma parada cardíaca. Aí eu não entendo muito daqueles exames. Esperei a médica falar comigo, né? E ela me perguntou, você tem alguém que tem problema no coração na sua família? Falei que eu saiba, não. A minha filha de 3 meses morreu do coração. Ela tinha sopro no coração. Mas eu não sei se a minha família tem problema no coração. E então ela me disse, porque você teve uma parada de 1 minuto, nós quase perdemos você. Você deu um susto muito grande na gente. E eu agradeci a Deus e lembrando daquela visão maravilhosa, eu só tinha que agradecer a Deus, né? Aí mais tarde me deram alta, eu fui para minha casa, né? Que era um procedimento simples, eu estava bem, me deram alta, eu voltei para minha casa. E o mais interessante de tudo isso que eu vou falar para vocês agora, bem sério, vou falar para vocês. Eu não vi anjo, eu não vi coisa nenhuma daquilo que eu tinha aprendido desde pequeno nas igrejas. Eu nunca vi nada igual, nada parecido. E ali eu vi pessoas normais lá naquele lugar. E é o lugar que estava reservado para mim também, né? Que aquele irmão me falou. E não existe anjos de asa, existe anjo sim, que esse irmão foi um anjo comigo, foi um anjo. E todas as minhas visões, eu sempre vejo pessoas boníssimas, bondosas, e nunca em igreja nenhuma, porque eles não têm conhecimento, entendeu? É por ignorância que eles não têm conhecimento sobre uma EQM, né? Ninguém nas igrejas não sabem explicar isso. Mas hoje, perfeitamente, eu consigo explicar, né? Estudando a doutrina espírita. Hoje, eu vou começar a falar das premonições que temos em estado de vigília, ou seja, acordados, nós entramos em transe e começamos a ver o desenrolar de fatos, de acontecimentos, né, de coisas que porventura irão ainda acontecer, né? No vídeo de hoje eu vou contar a experiência que eu tive, uma das experiências que eu tive, que foi, eu vou falar o nome dessa moça, eu vou chamar essa moça de Adriana. Mas ela, se alguém de lá do centro espírita que eu frequentava, se alguém ver esse vídeo, vai saber de quem se trata, certo?
ou mesmo esta moça que aconteceu esse fato com ela. Eu estava no centro espírita e tinha uma moça que eu gosto muito dela. Graças a Deus ela está viva. E essa moça fazia uma palestra, umas palavras tão doces, tão gostosas de ouvir aquela palestra, aquela voz doce. E durante uma palestra dela, tinha um irmãozinho do meu lado, um espírito, né? O espírito falava para mim no meu ouvido, falou várias vezes, insistiu várias vezes, que ela iria sofrer um acidente grave de moto, que ela poderia perder a vida nesse acidente de moto. Falou várias vezes, eu quase nem ouvi a palestra de novo, porque esse irmão estava o tempo todo falando na minha cabeça. Quando a gente conta essas coisas para as pessoas falam que a gente é doida, que a gente é louca, mas não é não. Eu sou médium. Todo mundo que sabe, já leu alguma coisa sobre mediunidade, sabe do que eu estou falando. Muitos médiuns foram tidos como loucos, e foram internados em hospitais psiquiátricos, né? Então, essa moça, eu fiquei naquele dilema, porque eu era nova na doutrina espírita e eu não sabia como falar isso para ela. Eu deveria ou não falar isso para ela. Se eu não falasse e acontecesse o acidente com ela e ela morresse, eu ia ficar como das outras vezes que eu não consegui evitar, porque não era para ser evitado muitas tragédias, eu ia ficar com um sentimento de culpa muito grande por ter acontecido sem eu avisar. Então, o que eu fiz? Eu pedi orientação ao dirigente do centro, que era uma autoridade ali dentro, né? Era um advogado muito famoso em Governador Valadares, e eu não vou falar também o nome, porque é uma família muito conhecida, muito famosa. Então eu cheguei para ele e falei, olha, eu tive essa visão, me falaram isso, eu devo falar isso para a pessoa? Ou eu devo ficar calada e não falar nada? Eu não sei o que fazer com essa informação. O senhor me ajuda, me orienta. Aí ele falou, é melhor você não falar, porque ela vai se assustar e aí é que pode mesmo acontecer um acidente com ela. É melhor você não falar. Aí eu segui o conselho dele. Ele falou, ora por ela. Vamos orar por ela. Eu vou colocar o nome dela na oração. Vamos orar por ela. Falei, então tá bom, vamos orar por ela. Aí passaram-se os dias, né? E eu com aquilo na minha cabeça, mas eu já estava mais tranquila. E então, como todo mundo sabe, os que conhecem a doutrina, o espiritismo sabe, todo ano tem a Semana Espírita em uma cidade. Cada cidade escolhe uma data e faz a sua Semana Espírita, que é onde se reúnem todas as casas daquela cidade para palestrar, para trazer novidades, né, de estudos novos, de coisas novas para nós, para o nosso enriquecimento espiritual. Então, eu não perdia um dia das palestras da Semana Espírita. Então, nesse dia, terminou, né, a palestra, e todo mundo ali alegre, feliz, conversando, todo mundo alegre, e descemos as escadas, e lá na rua continuamos os papos, né, as conversas, um conversando com o outro, como acontece em toda reunião. Aí então essa moça, ela tinha uma moto, naquela época era uma lambreta, todo mundo conhece uma lambreta, né? E naquela época não era obrigado a usar capacete,
Todo mundo andava de moto com os cabelos esvoaçantes, sem capacete. Então, quando eu a vi se encaminhando para a sua moto, colocando a chave lá na ignição, aquilo me deu um impulso que eu não consegui segurar. Me deu um impulso e eu fui correndo e segurei no braço dela, sabe? E falei como se eu estivesse falando com uma filha, porque ela era bem mais jovem que eu, como se eu fosse uma mãe. Falei, você só vai sair daqui depois que você colocar esse capacete. Ela andava com o capacete na garupa da moto. E a cabeça, o lugar do capacete é na cabeça, não na garupa de uma moto, né? Todo mundo sabe que nós temos que tomar os cuidados com o nosso corpo, com a nossa vida, né? Aí eu falei pra ela, falei sério com ela, você só vai sair daqui, só vou deixar você sair na hora que você colocar esse capacete. Faça favor de colocar esse capacete na cabeça. Aí ela olhou assim, arregalada, com o olho arregalado. Nossa, lindonorinha, o que foi? O que foi? Eu falei, não tô brava com você não. É para você colocar o capacete, eu estou mandando você colocar o capacete. Aí ela falou, tá bom. Aí pegou o capacete, colocou, era daqueles capacetezinho que não tem a viseira, esse capacete antigo, né? Que não tem mais daquele capacete, não existe mais. Ele parecia mais um capacete de ciclista andar, porque não tinha viseira. Colocou o capacete e falei, agora você pode ir. Vai com cuidado, por favor, vai com atenção. Aí ela foi embora. Quando chegou na rua da casa dela, que ela ia entrar para a casa dela, nessa rua tem a delegacia. Tem uma delegacia nessa rua. E ela foi entrar e vinha uma rádio patrulha em alta velocidade, né? Que ia sair para fazer uma diligência e pegou ela de cheio. Pegou a moto dela no cruzamento de cheio. Então ela caiu, foi bateu a cabeça que chegou a rachar o capacete. Bateu no meio-fio, que chegou a rachar o capacete. E quebrou a clavícula, quebrou 3 costelas e quebrou um braço. Certo? Aí ela foi para o hospital, engessaram ela toda. Aí no outro dia, que já tinha terminado a semana espírita, a gente estava cada um frequentando o seu centro espírita. Quando eu cheguei lá, o pessoal falou, você não está sabendo não, a André sofreu um acidente de moto. Ela se acidentou, quebrou clavícula e quebrou um braço, quebrou 3 costelas, está toda engessada. Mas se ela não tivesse de capacete, ela teria morrido, falaram para mim. Falei, gente do céu, pelo amor de Deus. Aí, no outro dia, eu fui até a casa dela fazer uma visita para ela, que ela já estava em casa. Naquela noite que eu obriguei ela a colocar o capacete, naquela rua, aquele cruzamento, seria fatal. Se ela não tivesse com o capacete, seria fatal, porque a cabeça foi bem no meio-fio. Gente, aquilo, sabe? Eu fiquei muito abalada com aquilo, porque eu gosto demais daquela pessoa. Uma pessoa muito adorável, que acho que todo mundo lá ama essa moça. Todo mundo lá em Governador Valadares ama essa moça, de paixão. Então, eu fui fazer a visita para ela e quando eu cheguei lá na casa dela, que ela abriu a porta, que eu entrei, que eu olhei para ela, falei, minha filha, graças a Deus eu tive coragem para te falar, obrigada a se colocar aquele capacete. Ela olhou para mim, Lindonorinha, o meu nome é difícil, meu nome é Lindonora Nogueira, Lindonorinha.
Só as pessoas muito especiais me chamam assim. Ela é a segunda pessoa que me chamava assim. Então, lindonurinha, que mediunidade é essa que você tem, minha filha? Devo minha vida a você. Falei, não, você deve a sua vida àquele irmão que me avisou lá no centro espírita, que o doutor Ítalo não deixou contar para você, que você ia se assustar. Então, aquele irmão, agradeça aquele irmão e agradeça a Jesus e a proteção dos mentores espirituais que te acompanham, que foram eles que me intuíram para fazer aquilo. Então, o vídeo de hoje é isso, essa experiência que, graças a Deus, esta desencarnação eu consegui evitar, certo? Graças a Deus. Depois eu vou contar outros casos como esse, semelhante a esse, né? Infelizmente não com um final feliz como esse, mas eu vou contar outras experiências. Então, gente, eu estou contando isso para vocês. Se você tem a mediunidade, se você tem esta sensibilidade de perceber as coisas, de saber coisas antes de acontecer, você é um médium. Qualquer pessoa pode fazer o que eu faço. Qualquer pessoa. Porque todos nós somos médiums, todos nós, em algum momento da vida, atuamos como médiums. Recebemos visões, recebemos premonições, avisos, entendeu? Então, eu não sou especial por isso, não sou mais especial que ninguém, não sou melhor que ninguém. Todo mundo pode fazer o que eu faço, porque até Jesus falou para os discípulos, vós podeis fazer as mesmas obras que eu faço, e ainda maiores, disse Jesus, né? Está escrito na Bíblia, que escreveram que Jesus falou isso. Então, todos nós temos esse lado mediúnico, basta a gente orar, estar em consagração da nossa vida diante de Deus, ter uma moral ilibada, uma moral cristã, verdadeiramente cristã. Todos nós somos médium. É bem certo que alguns têm a mediunidade mais aflorada, como é o meu caso, mas todos nós somos médium. Então eu não sou mais especial que ninguém por causa desse meu dom. Estudem. Se vocês não conhecem o Livro dos Espíritos, leiam o Livro dos Espíritos, vocês vão entender muitas coisas, tá? Então, este é o vídeo de hoje. Agradeço a todos aqueles que assistiram até o final.